Boa tarde a todos! Estamos ao vivo mais uma vez aqui no canal da CEPERJ no YouTube. Estou aguardando aqui os nossos convidados, que teremos hoje outra live. Tudo bem, professor Alexandre? Tudo ótimo, Andréia. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. Animadíssimo? Muito. Esse tema é sempre animador para se falar a respeito dele. É verdade. Eu adoro, foi o tema também da minha dissertação de mestrado, e é um tema que todos nós, cada vez mais, nós nos interessamos. Então, acho muito importante nosso querido Diego Silva, falando boa tarde, queridos. O querido Diego, que você conhece bem, Alexandre. Como é que vai, Muito Diego? obrigada, Diego, pela sua audiência em todas as lives. Então, nossos queridos convidados estão aparecendo. Sanga Urbana, boa tarde a todos. Certeza de que será mais uma excelente live. Uma excelente frase, né, professor, para nós começarmos. Então, hoje nós teremos uma live para lá de interessante, que vai falar de um tema que todos nós nos interessamos. Quais são os desafios da cidade do Rio de Janeiro para se tornar uma cidade sustentável, né, professor? Então, assim, são vários desafios que nós vamos ver. Então, nós temos aqui mais o Raul. Boa tarde a todos. Tudo bom, Raul? Vamos esperar, o pessoal está chegando aí animado. Então, esses desafios, com certeza, o professor vai trazer novas perspectivas, que isso que é importante. Então, oficialmente, boa tarde a todos. Eu sou a professora Andréa Guiar, coordenadora da pós-graduação da Escola de Gestão em Políticas Públicas da CEPERJ. Então, é com muita alegria que hoje nós temos essa live com o professor Alexandre, que ficou sim, super animado para trazer esse tema, para nós falarmos de uma cidade sustentável, quais serão os desafios. Então, teremos muito assunto aí para falar. Então, antes de começarmos, eu gosto sempre, Alexandre, de agradecer, porque nós não fazemos nada sozinhos. Então, nosso agradecimento, ele começa pelo nosso presidente da CEPERJ, Reinaldo Lopes, que está sempre nos incentivando com os nossos projetos, ao diretor da Escola de Gestão em Políticas Públicas, Leonardo Mazurana, que é um grande entusiasta de desafios. E aí eu não poderia deixar de falar do nosso programa ENAP em Redes, que é nós temos entre a Escola de Gestão de Políticas Públicas e a ENAP uma parceria. E as duas instituições estão numa empreitada com vários cursos de capacitação técnico-gerencial à distância, vários cursos gratuitos. Então, vale a pena, depois da live, vocês darem uma entradinha lá no site da ENAP. Legal. Mas ninguém vai fazer isso, né, Alexandre? De nos largar aqui agora, né? Só depois. Gostaria também muito de agradecer a assessoria de comunicação, a equipe toda, principalmente a Thaís Nunes, que está sempre nos apoiando também, nos motivando, sempre trazendo novas propostas, e desafio eu adoro, e vamos lá. No âmbito da pós-graduação, como falar do meu querido Diego Silva, um colaborador maravilhoso. Diego, obrigada por tudo. Juntos estamos trilhando cada vez mais uma educação de qualidade. Nosso muito obrigado. Então, agora, eu gostaria de falar com o meu querido professor Alexandre, que eu sou suspeita a falar, que é um excelente professor, uma pessoa parceira, que está sempre do nosso lado, orientador dos projetos aplicados, que traz esse tema maravilhoso, e eu gostaria que você se apresentasse, que você pudesse falar da sua trajetória acadêmica, profissional, dos seus projetos, enfim. Fique à vontade para que você possa se apresentar. Obrigado, André. Antes de mais nada, eu queria agradecer, assim, formalmente a CEPERJ, agradecer a você pelo convite, pela oportunidade de estar tratando de um tema tão provocante, tão necessário para a nossa cidade. Eu acho que essa oportunidade aqui é uma oportunidade sem igual, e agradeço muito a você e à instituição pelo convite. Sobre o meu perfil, eu coloco na apresentação que eu vou mostrar um detalhamento um pouco maior, mas, assim, eu sou economista de formação, mestre em administração de empresas, especialista em gerenciamento de projetos, tenho uma longa trajetória acadêmica em diversas instituições no Rio e fora do Rio de Janeiro.
E, mais especificamente, o que me motiva também a estar aqui hoje conversando com vocês é o doutorado que eu faço atualmente em desenvolvimento sustentável e que tem me colocado diante de todas as pesquisas e conhecimentos e provocações a respeito dessa temática do desenvolvimento sustentável, dessa temática das cidades sustentáveis e da sustentabilidade urbana. E esse é o tema que eu quero trazer para a nossa discussão aqui. É um tema dos mais necessários para a nossa cidade e acho muito legal que a gente possa ter esse bate-papo. Legal? Excelente, e como toda essa sua trajetória acadêmica, profissional, é importante na sala de aula, para traduzir a teoria na prática, eu sempre falo isso, por isso que nossos alunos aqui estão chegando. Eu li agora um comentário que eu já me emocionei. O Maurício Marcelo está falando assim: professora Andréia, boas lembranças durante minha graduação na Gama Filho. Então, assim, já fiquei super emocionada, muito obrigada pelo... assim, a vida é muito engraçada. E ele fala: professor Alexandre, grande amigo, grande admiração pelos dois. Maurício deve ter sido meu aluno na graduação na Gama Filho, então... Pequeno. Foi um comentário que não adianta, eu sou educadora, eu fiquei emocionada. André Teles, ele está aqui. Boa tarde, André Alexandre. Eu quero saber se ele não vai falar. Quero perguntar. Posso perguntar? Nadine, nossa professora querida, boa tarde a todas. Luciana, boa tarde, nossa aluna. Luiz Augusto, boa tarde a todos. Então, o pessoal está chegando, já fiquei emocionada já com os comentários, já estou feliz. Então, nos faz rememorar, olha que, né, como é interessante essa questão. Mundo pequeno também, né? Eu tenho um carinho muito grande, eu sou educadora há muitos anos, se eu falar quanto tempo não dá, né? Lucas Nunes, CEAP 43 na área, olha que legal. Então, o CEAP 42 também, tá, André? Não fica, por favor, não fica com ciúme. Então, para nós iniciarmos, Alexandre, eu gostaria de, para nós falarmos desse tema de cidade sustentável, assim, qual é a realidade da cidade do Rio de Janeiro atualmente para nós falarmos nesse assunto? Então, o professor Alexandre, ele trouxe aqui para a gente, nos brindou com uma apresentação que vai falar um pouco dessa questão, dessa realidade, né, professor? Fique à vontade. Perfeito. Bom, Andréia, como a gente propôs, né, nós temos um espaço de tempo limitado, naturalmente, então, na verdade, são muitos, mas muitos mesmos, os desafios que uma cidade como o Rio de Janeiro precisa enfrentar, precisa endereçar para encontrar solução para os seus problemas e se tornar o que a gente chamaria de uma cidade sustentável. Então, eu optei por nós tratarmos aqui de 4 desses desafios que me parecem importantes e interessantes de serem debatidos aqui, mas isso de forma alguma esgota toda a complexidade da discussão. Há vários outros desafios que mereceriam outras lives, quem sabe, para a gente poder debater. Com certeza. O primeiro grande desafio que eu coloco aqui para o nosso papo é que nós precisamos tomar consciência da realidade da cidade. E isso me faz... E vai de encontro à pergunta, né, que eu fiz. Exatamente, sem dúvida. E me faz, inclusive, fazer uma pergunta provocativa, que é se o Rio, de fato, é uma cidade maravilhosa. Então, eu gosto sempre de dizer que o Rio é lindo, visto do alto, mas o Rio não é tão lindo assim quando visto do asfalto. Então, esse é o nosso primeiro grande desafio, é tomar consciência do que é, de fato, a realidade da cidade do Rio de Janeiro. Então, se nós olharmos para a nossa cidade e elencarmos esse conjunto de tópicos que eu levanto, nós vamos identificar uma série de problemas que fazem parte da realidade da nossa cidade, no cotidiano da nossa população. Então, a qualidade do ar é um problema, a coleta de lixo e reciclagem, limpeza urbana, a limpeza das praias e rios, o saneamento básico, a saúde, a desigualdade social flagrante na cidade, o problema da ocupação de áreas de risco, abastecimento de água, uso do solo, educação, violência, uma série de questões que, quando a gente desce para o asfalto, a gente vai entendendo melhor a dinâmica de funcionamento da cidade no seu dia a dia.
E, por fim, professor, outros. Desculpa não me interrompendo, claro. Mas já tem a Luciana está falando assim, realmente, o Rio é lindo, mas tem muita poluição. Só ratificando. Tem a Denise também, falando boa tarde, que é do IBGE. Olha que interessante. Então, olá, só para dar continuidade, que as pessoas estão ratificando essa questão. É verdade. Nós somos uma cidade muito grande, é uma cidade muito complexa, e uma cidade em que os problemas são flagrantes e, eventualmente, de difícil solução, mas esse é o primeiro grande desafio. Nós temos que tomar pé da realidade, tomar consciência da nossa realidade, né? Mesmo que uma boa parte desses problemas talvez não sejam problemas prementes que a gente individualmente experimente. Mas o Rio de Janeiro é uma cidade, por exemplo, que tem bolsões de pobreza extrema, bolsões de miséria. Uma cidade como o Rio de Janeiro, uma das cidades mais importantes do país, quiçá do mundo, uma cidade rica a princípio, uma cidade moderna, mas é uma cidade que ainda convive com uma série de problemas que não deveriam, talvez, fazer parte do cotidiano dessa cidade. Então, esse é o primeiro grande desafio, né? Mesmo que nós não experimentemos alguns desses problemas no nosso cotidiano, nós precisamos tomar consciência da realidade da cidade. Precisamos estar mais sensíveis, acho que esse é um termo importante. Temos que ter mais sensibilidade em relação aos problemas da cidade, mesmo que não sejam problemas nossos, individualmente, mas que são problemas da coletividade, da comunidade, da sociedade carioca, de um modo geral. Então, esse eu coloco como sendo, Andréia, o primeiro grande desafio que a gente tem que enfrentar. Que é uma tomada de consciência, né, da realidade, né? Que seria isso. Essa tomada de consciência da natureza dos problemas e da natureza das soluções que a gente pode vir a endereçar envolve, eu acho, Andréia, necessariamente que a gente tenha essa visão de que os problemas e soluções eles têm uma natureza sistêmica, uma natureza integrada, né? O conceito para nós do tripé da sustentabilidade é fundamental nesse sentido. Por que eu digo isso? Não adianta nós endereçarmos solução para os problemas econômicos da cidade se o preço a pagar por isso for o desequilíbrio ambiental. Não adianta nós endereçarmos problemas para as questões ambientais da cidade se o preço a pagar por isso for a desigualdade social. Então, nós precisamos pensar nos problemas e nas soluções que podem ser dadas para eles de uma forma sistêmica, de uma forma integrada. E, para nós, o tripé da sustentabilidade, ele vira uma referência fundamental para a gente pensar sobre isso. Até, professor Alexandre, falando do tripé da sustentabilidade, o famoso triple bottom line, que eu até nas minhas aulas eu falava, se o Maurício foi meu aluno na Gama Filho, com certeza eu já falava nisso, dos stakeholders, enfim, todas as partes interessadas, porque nós vivemos, muitas vezes, só olhamos uma dessas partes, né? Mas tem que ser economicamente viável, tem que ser socialmente justo, ambientalmente correto, enfim. Então, é possível nós mensurarmos com base de dados essas questões? É possível? Sim, não só possível, Andréia, como assim, absolutamente necessário. Isso nos leva ao segundo desafio que eu queria discutir aqui nessa nossa apresentação, nessa live, nesse bate-papo que a gente vai manter aqui depois, né? Hoje existe, mundo afora, uma ampla discussão e uma ampla produção teórica, muitas publicações versando sobre a construção de indicadores, né, sobre sistemas de indicadores para se avaliar o progresso dos países, por exemplo, em relação aos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Então, em 2016, a ONU publicou os ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. São esses 17 objetivos que estão aí. Eles são desdobrados em 169 metas e num conjunto ainda mais amplo de indicadores, que são os indicadores que vão nos permitir, depois que a gente tem uma tomada de consciência dos problemas da cidade, esses indicadores vão permitir que a gente possa mensurar, baseado em dados, baseado em fatos da realidade cotidiana, o estado real da cidade em relação
ao seu nível de sustentabilidade. Então, como eu dizia, tem muita publicação hoje, muita pesquisa sendo desenvolvida. Esse em função disso até, esse é o objeto da minha tese de doutorado, é o desenvolvimento de um sistema de indicadores para avaliação da sustentabilidade urbana da cidade do Rio de Janeiro e, especificamente, como traduzir esses ODS à escala local para que eles se adaptem à realidade da cidade e a gente possa desenvolver um conjunto de indicadores adequado e apropriado para entender a realidade da cidade do Rio de Janeiro. Então, os ODS da ONU são para nós uma grande referência, não a única, mas uma grande referência que trabalham com essa perspectiva integrada e sistêmica do desenvolvimento sustentável, porque é fundamental entender que os problemas e soluções se relacionam às questões econômicas, às questões sociais e às questões ambientais. Então, os ODS tratam disso nessa perspectiva, né? Não, que eu estava até lembrando que nós já havíamos conversado antes, né, que tínhamos objetivos do milênio e agora temos, que já foi 2016 que você falou, e agora nós temos esses 17 objetivos que não dá tempo de falarmos de todos. E o Maurício lembra, lá na Gama Filho deu falar do Triple Bottom Line, olha só isso, da Gama Filho, ele lembra. O Luiz, eu estou passando aqui o que as pessoas, tem várias pessoas comentando, falando da importância da gestão pública integrada, a falta de estrutura, coleta de lixo, e as pessoas não têm educação. Olha a importância aí da questão nossa também, então isso é importante. A Tânia está dando boa tarde, é a Tânia da UERJ que está participando do seminário? Eu acho que sim. A Alessandra. Então, assim, tem várias pessoas aqui falando mudança cultural, então isso é muito importante. Então, nós não teríamos tempo de falar de todos os objetivos. Qual deles você elencaria para nós falarmos mais, assim, diretamente em relação a essa questão da nossa realidade, os indicadores em relação à cidade mesmo? Perfeito. Então, antes de falar especificamente sobre isso, é importante entender que se nós olharmos para esse conjunto de objetivos, eles, de alguma forma, se relacionam e se desdobram em metas que têm relação com a realidade da cidade. Tá? Então, a gente está falando do objetivo 1, erradicação da pobreza, ou do objetivo 6, água potável e saneamento, são aspectos que estão relacionados à dinâmica de qualquer cidade. Mas Alexandre, antes, só um minutinho que o André tem uma pergunta, se esses ODS estão na agenda do município, legislativo e executivo? Existe uma iniciativa na Prefeitura do Rio de Janeiro de um plano de desenvolvimento sustentável que contempla uma conexão com os ODS da Agenda 2030. Isso, de fato, existe. Tá? Isso é uma coisa importante que eu queria destacar, que eu esqueci de usar essa terminologia que acho que é válida. Esses ODS estão associados à chamada Agenda 2030 da ONU, 2030, tá? Então, é um conjunto de objetivos e metas que tem o horizonte de serem atingidos até 2030. Só que 2030 é logo ali, passa mais rápido do que a gente imagina. Então, isso exige, como você colocou aí, Andréia, da participação do pessoal, exige um esforço de exercício da cidadania, da participação efetiva de todos nós, mais do que somente do poder público, para que a gente possa perseguir o alcance desses objetivos nesse horizonte de tempo de apenas 10 anos, porque ele passa muito mais rápido do que a gente imagina. Tá? E então, senão a gente fica só na perspectiva, né, Alexandre, de olhar que assim, não está comigo. Né? Então, nós continuamos aqui. A Tânia realmente é a Tânia do seminário que nós vamos participar amanhã. Um beijo, Tânia. Renato do CEP 43. Então, a Tânia está falando tema super importante. Então, vamos falar aí desse objetivo 11 que você falou aí, que você deu o destaque.